Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha eu aqui de novo. Que saudade de vocês. Não pude estar por aqui nesse final de semana. Esse final de semana eu estou a trabalho, mas a pastora Thelma está aí fazendo a live junto com vocês nessa quarentena de clamor aqui do Projeto Atos. Tem sido bênção e nós estamos caminhando aí para a reta final, mas ainda temos algumas noites para clamarmos aqui pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelas nossas vidas, por tudo que está acontecendo, né, nesses últimos tempos. A paz do Senhor, Renatinha, tudo bem? Bom ter você aqui, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida. Já já nós vamos dar aí início ao nosso clamor, porque a gente entende que é momento de clamar, é momento de fechar a porta do nosso quarto e nos render diante ao Senhor e orar ao Deus que já está no secreto, né? Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que nos recompensa, Ele é o Deus que nos galardoa, Ele é o Deus que em todo tempo está com os ouvidos voltados para o clamor do seu povo. Nós temos visto aí muita gente clamando, pessoas até que não são cristãs aí têm se colocado para falar com Deus, né? Tem até aprendido a orar num tempo como esse, e eu creio que nós, como Igreja do Senhor, precisamos inspirar essas pessoas a estarem clamando, ensinar que a oração não é algo repetitivo, mas a oração é uma conversa com Deus, a oração é um tempo de encontro com o Senhor, e eu creio que o Senhor está movendo as águas, não só na nossa nação, mas nos quatro cantos dessa terra. Existe algo que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida, e esse é o momento de orarmos, esse é o momento de clamarmos, esse é o momento de nos despirmos de nós mesmos, né? E nos render à presença do Senhor e deixar com que Ele conduza as nossas vidas. Assim como Ezequiel teve aquela visão das águas, né? As águas no tornozelo, as águas no joelho, as águas na cintura, as águas nos lombos. Quando ele ainda sentia os pés no chão, as águas ainda estavam ali, os pés dele ainda estavam dominando o corpo dele. A partir do momento que ele se entregou, né, nas águas, a partir do momento que nós nos entregamos nas águas do Senhor, é ela que nos conduz, né, e ela nos leva a níveis mais profundos. Existe algo mais profundo em Deus, para mim e para você. Basta tão somente a gente deixar com que essas águas nos levem, as águas do Espírito Santo que lava, que restaura, que purifica. Ela quer nos levar e quer nos conduzir para patamares mais altos, patamares mais elevados, e dentro dessas águas, o Senhor, Ele vai nos purificando, o Senhor, Ele vai nos limpando de todo entulho, limpando de todo pecado, né? nos direcionando, né? Eu fico imaginando quando a gente entra no mar e a gente faz aquela brincadeira de boiar, né? Que a gente fica em cima das águas ali, boiando. Ali a maré vai nos levando, né? Vai nos conduzindo para onde ela quer. E quando nós deixamos isso acontecer na presença do Senhor, a gente vai deixando com que aquelas águas nos conduzam. Paz, Lu, Deus abençoe. E esse é o momento da condução de Deus para as nossas vidas. Eu entendo que é tempo de águas profundas, e essas águas profundas a gente só consegue mergulhar nelas quando realmente nós nos deixamos, nos rendemos, deixamos o nosso eu, deixamos com que Deus nos direcione a nossa vida, direcione o nosso pensamento, direcione o nosso coração, porque é Ele quem governa todas as coisas. A liderança da nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor, para que nós possamos mergulhar nesse profundo dele. Oi, Rafael, paz, pastor! Que bom que você está aqui. Já vou te chamar aqui para a gente estar aí nesse bate-papo ao vivo hoje. Mais uma noite de quarentena de oração. Paz, Rafa! Glória a Deus, aleluia! Como é que você tá, meu irmão? Firme na rocha, caminhando debaixo da graça. E muito feliz pelo convite também. Só assim pra gente se ver depois de quanto tempo? Menino, 9 anos, né? Tem mais... Que anos que você foi? Eu fui em 2011. Ixi, já tem tempo já. Faz 9 anos.
Eu estava falando aqui com o Eric essa semana, o Eric Souza, ele disse que ficou no seu quarto em 2011. 2011, Jesus amado. Tem muito E depois tempo. desse tempo, a gente também não se viu mais, perdeu o contato e tal. E é tão engraçado como Deus ele faz as coisas, né? A gente Sim, sim. separa um tempo, depois a gente se encontra. E faz 9 anos, meu irmão, E, depois daquela escola, e eu, abençoado. não, e eu falo que ali foi o cumprimento de muitas alianças, né, que foram forjadas e provadas no fogo. Você e tantos outros irmãos que o Senhor aliançou a minha vida, eu digo, de forma muito abençoadora mesmo. A Escola Adorando foi um celeiro de muitas alianças. E eu lembro que a última vez que nós conversamos foi você fazendo o convite para que eu fosse, acho que era para o Paraguai, para alguma coisa Ah, que você fazia. Era Paraguai? Paraguai. Era no Paraguai, Paraguai. né? Ah, então. Mas é isso aí. Estamos aqui rompendo, cada dia dando um passo de fé, vencendo as guerras e cada dia um desafio muito maior. Mas eu me alegro porque o Asaf Borba, em uma das edições da escola, ele disse assim, se não me engano foi ele quem disse, não se trata de você ser famoso, se trata de você ser útil no reino. Amém. Então é tudo o que eu desejo hoje em relação ao reino, é só ser útil. Servir o Amém. corpo, cooperar o corpo. Hoje pela tarde a gente fez uma live, eu fiz uma live com o Jarley do Diante do Trono, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim, que o Ministério Público, coisa simples, o Ministério Público está a favor do povo, para servir o povo, e o Ministério de Louvor para servir a igreja local. Então, a minha função e a sua função é servir o corpo de Cristo. Então, nós estamos aqui para poder cooperar um com o outro. Eu estou muito feliz pelo convite mais uma vez e, de alguma forma, poder cooperar com aquilo que o Senhor tem me ensinado nesses dias aí. Mas vamos lá. Amém, Rafa, que bênção. Quando a gente se encontrou na escola adorando, você ainda não era pastor, Não, né? Como não, não, foi não. esse processo? Você não tinha sua família formada ainda, né? Como que foi esse processo? A iluminação tá boa aí? Tá, Tá tranquila? Porque tá parece que. tranquilo. Tá, deixa eu só arrastar só mais um pouquinho pra cá. Ixi, eu tô com medo desse celular voar, porque esses dias eu tava fazendo a live e ele Peraí. E ele soltou do trem. Esse celular tá sendo um milagre. Pronto. Eu acho que. Dagmar! Beijo! Tem um pessoal aqui, o Daniel Torres, o Van, Filhão na Fé, Renatinha. Oh, glória a Deus, amém. Deus abençoe. Então tá. É, é uma história bem longa, viu, Esne? Porque é Esni ou é Esne? Eu sempre Esse, Esne, baiano fala Esne, Esne. Então, eu engraçado que ninguém nunca me fez essa pergunta a nível internet, assim, né? Mas foi a maior experiência da minha vida, porque você sabe mais, como eu, na verdade, o que era ensinado na escola adorando, que nós nunca deveríamos forçar as portas, né? A gente nunca deveria forçar as portas. Então, eu sempre fui pastor, meu coração sempre foi de pastor, e na verdade a gente só precisa do reconhecimento diante dos homens, né? verdade. Mas o Senhor já nos designou, Jeremias capítulo 1 fala isso, que antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, ele já havia me constituído como profeta entre as nações. Gente, eu tô incomodado, parece que eu tô com uma face só. Rapidinho, peraí. Agora tá os dois olhos. Hum, Tá melhor agora. Então, cara, eu sempre fui muito músico, né? E eu congreguei no ministério aqui em Anápolis por um tempo. E o pastor, que é uma pessoa também muito importante na minha vida, disse assim para mim uma vez: Rafael, você precisa cuidar de vidas. amém. Você precisa cuidar de almas. Não é só cantar, não é só cantar. Você fica em cima do palco e não pode só cantar. E eu falava: não, meu trabalho eu já estou fazendo. Subo no palco, canto, pego o microfone, o negócio já foi e acabou. E ele falou: mas não precisa, mas não é só isso. Tem que discipular, tem que cuidar. E eu sempre fugi disso aí. E houve um dia que eu estava em crise com a música. Na época eu estava com uma banda
E até então, ao mesmo paralelamente, se eu não me engano, eu estava cuidando de uma célula. E como eu não gostava muito de cuidar de gente, essa célula foi um experimento muito grande para mim, onde eu tive mais relacionamento com as pessoas, cuidando das pessoas, discipulando, visitando, trazendo o povo para dormir aqui em casa. E aquilo ali, tipo, meu coração se abriu. E aí eu fiquei naquele dilema: acabo com a banda para poder ter tempo integral com a igreja local e ajudar a igreja local, ou como que eu vou fazer? E eu sempre fui muito. Eu sempre procrastinei as palavras que Deus me dava, pelo medo que havia no meu coração, medo das pessoas, medo das situações, enfim. E um dia teve um profeta que entrou aqui na sala de casa. E eu estava tocando teclado e num culto que sempre teve na casa da minha mãe, e esse profeta ia pregar, esse pastor ia pregar. E aí ele terminou a pregação tal, e eu desliguei o teclado, e enquanto eu desligava, eu pensei comigo assim: eu vou perguntar a ele algumas dúvidas que eu tenho em relação à música para ver se ele me ajuda. E eu lembro que eu peguei, olhei para ele e falei assim: eu posso te fazer uma pergunta? Aí ele olhou para mim e falou bem assim: eu tenho algo para falar com você, você quer ouvir? Aí eu falei: Deus tem esses mistérios comigo, às vezes de me pegar na esquina. E aí ele olhou para mim e falou assim: Deus manda dizer para você que a música é só o cheiro do churrasco, mas o Eita! churrasco é a palavra de Deus. Aí ele falou: a música não é chamado, a música é um ministério, ou a música é uma ferramenta que acompanha o seu chamado. Ninguém nunca tinha falado comigo daquele jeito, então eu comecei a chorar, porque eu falei: pronto, Deus revelou meu coração para ele, as dúvidas que eu tenho, então agora já me lasquei. E aí ele começou a impor as mãos e falou que Deus queria que eu me entregasse à palavra, que eu mergulhasse na palavra, e que daqui a um ano ele confiaria um rebanho nas minhas mãos. Eu falei: meu Deus, como assim, Jesus? Eu não nada a ver com o negócio de igreja, totalmente, eu só ministério de louvor, célula, nada a ver. Aí ele riu e disse assim: agora eu estou entendendo por que que minha passagem não deu certo. Era para eu ter ido embora ontem e o Senhor me colocou aqui hoje para poder fazer isso que eu vou fazer. Assim como foi com Davi, assim será com a sua vida. Vem aqui. Aí me levou para a sala da casa da minha mãe, colocou a mão na minha cabeça e falou: seja reconhecido dentro do seu chamado. Você é pastor, em nome de Jesus. Pá. Pronto. Meu Deus, que loucura, meu! Cara, eu fiquei assim, caí no chão, comecei a gritar, 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 porque eu nunca senti aquilo ali. Ele veio, pôs as mãos sobre meu peito, começou a transferir unção de evangelismo, que eu ia ganhar almas como nunca. Foi aí que nasceu o evangelismo nos presídios e tal. E eu comecei a chorar muito. E aí, naquela mesma noite, minha mãe tinha montado uma piscina para batizar pessoas que estavam nesse culto na sala de casa. E ela falou assim, aí ele falou: eu preciso ir embora, eu tenho que ir embora porque não vai dar para poder ficar por aqui. Aí ele falou da pessoa: não, mas tem que batizar o povo. E ele disse assim: uai, mas tem pastor, bora pastor, levanta, vai batizar o povo. Eu falei: mas eu nunca fiz isso na minha vida. Ele falou: eu também não sei fazer muita coisa, mas o Espírito Santo me capacitou. Vá batizar, porque no reino de Deus é assim, rápido. E eu comecei a me submeter. Então isso trouxe, na verdade, um escândalo muito grande para algumas pessoas, porque isso foge, desculpa estar dizendo assim dessa forma, mas foge do padrão sistema religioso. Você só pode batizar se, você só Sim, pode batizar se, enfim. E eu comecei a experimentar esse evangelho que alguém me encontra e fala assim: eu quero ser batizado agora. Eu creio em Jesus, eu quero ser batizado agora. E eu não poderia pegar aquela pessoa e falar assim: não, mas tem que esperar 3 meses, 4 meses para um curso. Não, mas eu quero ser batizado agora. Eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Falei: caramba, então Felipe e o eunuco, se a fé e a água, o que é que impede desse povo ser batizado, Jesus? Então enche o céu de gente, então bora. Então eu comecei um tempo de ficar batizando o povo e eu fui experimentando esse gosto da igreja primitiva.
E passou-se um ano após esse episódio dele colocar a mão na minha cabeça. Eu fui para a igreja que eu estava ainda, congregando, não fui reconhecido nem nada. E um dia aconteceu uma situação que eu fui empurrado, depois assim eu entro mais em detalhes, mas eu fui empurrado para o propósito pelo qual Deus me chamou a ser. Foi quando eu fui reconhecido diante dos homens. Então foi quando a gente decidiu, eu e minha esposa, se desligar de onde nós estávamos, por causa das circunstâncias que nos empurraram para isso, e viemos para a sala da nossa casa e ficamos aqui, na sala de casa, quietos, orando, e o povo foi chegando, porque eu falei, pai, se é do Senhor, eu não preciso ficar andando ansioso por nada, vai acontecer. Então aí veio para a sala da casa, da sala foi para a garagem, da garagem foi para a garagem da minha irmã, que era maior, e hoje a gente está com um espaço maior, e onde a gente está pastoreando o povo. Então o intuito do meu coração é pastorear e seguir o que Deus está falando no coração e pronto. Menino, que loucura tudo isso, Foi hein? tudo muito rápido. Esne, eu vou te falar. E isso tudo aconteceu quando eu comecei a praticar oração em línguas. É Por... mesmo? Quando eu comecei a orar em línguas, quando eu comecei a praticar oração em línguas, e que eu tive o entendimento de que para que servia a oração em línguas, já era tarde demais. Porque eu orava em todo tempo, era dentro do ônibus, era no avião, era em casa, era no carro, era em qualquer lugar, eu estava o tempo todo orando baixinho para mim mesmo, e com Deus. Aí Deus me levou em Romanos 8, 26, 27, que fala que eu não sei orar como convém. Mas quando eu oro no Espírito, o próprio Espírito intercede por mim em conformidade com a vontade do Pai. Ou seja, eu não oro o que eu quero, eu oro o que Deus quer sobre mim. Aí pronto. Enquanto mais eu orava em línguas, era a vontade de Deus sendo estabelecida. Então, por fé, eu ia dando passos sem saber para onde eu ia. Então, orar no Espírito, gente, é mistério. Você não sabe onde vai parar, mas confia, porque é fé. Você vai parar na vontade de Deus, com certeza. Gente, que loucura essa história. Você está contando aqui, eu estou viajando como tudo aconteceu e tudo tão rápido e sem protocolo, né? Você vê que hoje em dia é tudo muito protocoladinho, é muito, né? E com Deus as coisas não são assim, né? Com você foi um estalar de dedos e foi como Davi mesmo, foi ungido e tal, e depois reconhecido. Gente, que coisa louca isso! E E aí eu... hoje você está pastoreando aí é Bahia mesmo, né? Isso, eu tô na Bahia. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Russo. Amo você, Russo. Um abraço pra Renata, minha filha lá na fé, pro Lucas, pra Lena. Beijo pra vocês. Você perguntou o quê? Eu perguntei se você está na Bahia. Isso. Eu tô aqui na Bahia. Nós iniciamos um ministério aqui. Esse ministério, na verdade, ele não tinha um propósito de ser igreja, pelo menos para mim. Então, esse projeto de Som da Cura, que o nome do ministério é Som da Cura, nasceu com o intuito de evangelizar presídios, hospitais, centros de recuperação, escolas, e um CD que seria distribuído nesses lugares. Mas, na verdade, quando Deus dá uma palavra para a gente, toda palavra ela tem o seu tempo e o modo para se cumprir, porque muitas vezes nós não temos maturidade para exercer aquilo que Deus fala na hora, por isso que há um processo. Então eu recebi essa palavra, se eu não me engano, acho que em 2008, 2007, se eu não me engano. E literalmente, Esne, eu estou vivendo o que os meus olhos nunca viram, os que os meus ouvidos nunca ouviram, o que minha mente nunca imaginou. E acho interessante que eu ficava perguntando a Deus, mas como que eu vou descobrir o que os meus olhos, meus ouvidos e a minha mente nunca imaginou? Aí o próximo versículo fala, mas Deus já nos revelou pelo Espírito. Então eu preciso descobrir, tentar achar a resposta, não é fora, já está dentro de mim, porque o Espírito habita em mim. Aí, para quebrar tudo, 1 Coríntios 2 fala que o próprio Espírito é o único que conhece o coração de Deus. E é esse mesmo Espírito, que é o único que conhece o coração de Deus, é que habita dentro de mim. Eu falei, eu preciso saber dessa resposta. Então,
Iniciamos o ministério aqui, depois a gente abriu o ministério em Vila Velha, no Espírito Santo. Não, perdão, Serra. Nasceu o Ministério Sedentos lá em Juazeiro, na Bahia, aqui também na Bahia, através de Filhos na Fé. Nasceu em Itabuna, Ministério Som das Águas, e Vitória da Conquista, que é o Som da Cura também. Então, hoje, especificamente, eu estou atuando dentro desse chamado do apostolado. O Senhor começou a confiar pessoas, ministérios, igrejas em outros lugares para eu apacentar e nunca imaginei. A música, onde está a música? Eu não abandono, mas ela ocupa hoje o lugar que ela deveria estar. Ela está ao meu serviço. Eu não estou mais ao serviço dela. E ela está acompanhando o meu chamado. Meu Deus, que coisa linda, Alfred. Meu Deus do céu, que coisa linda. Você vai contando a história e a gente vai trazendo isso para a nossa vida e vendo como Deus ele é tremendo nas suas realizações e quando você diz sim para o Senhor, né, o que ele é capaz de fazer e de É. onde ele é capaz de nos levar. Eu vi você um tempo atrás, às vezes eu vejo foto sua com a Ludmilla, com a pastora Ludmilla, você faz algum trabalho com ela? Como que é? Então, hoje ela é quem exerce o pastoreio sobre mim, a cobertura, né? Como todo mundo conhece, né? Assim, ela exerce o pastoreio sobre minha vida. Eu conheço a pastora Ludmilla já há mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos isso, uns 6 anos. Só que Deus nos uniu num processo da música que eu estava passando, que eu estava totalmente desanimado com a música, já era Deus me tirando, não sei se o russo está ainda aí, mas o Senhor estava, as pessoas estavam me empurrando do barco, fazendo uma analogia de Jonas, né? Uhum. Me empurrando do barco para que eu fosse engolido pelo peixe. Oh, Jesus, amém. Fosse engolido pelo peixe e encontrasse as pessoas certas que estavam na mesma rota do propósito, dentro da barriga do peixe, e fosse levado para a rota certa. E foi isso que aconteceu. Então, naquele dia que eu fui fazer a abertura do evento da Ludmilla, porque eu sempre bebi do ministério dela, é, é, e no momento daquela crise eu só queria uma oração. Ah, eu só quero uma oração, só quero que ela ore por mim, porque eu não estou bem. E quando eu entrei no camarim, ela me abraçou, e a primeira coisa que ela disse, ela falou assim: quem é que pode calar sua voz profética? Quem você acha que vai levantar sua voz sobre o Brasil e sobre as nações? Você acha que são os apóstolos? Você acha que é alguma gravadora? Você acha que são os homens? Não. Aí ela disse: se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai levar você a lugares que você nunca imaginou para pregar o Evangelho. E aí ela começou a interceder, orou, 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 e no final da oração ela falou assim: Deus está falando a partir de hoje para eu adotar você espiritualmente, que você a partir de hoje é meu filho na fé. E aí, um ano depois, ela entrou em contato comigo por telefone, e aí de lá pra cá, pronto. Nós começamos a caminhar nesse viés da amizade. Enfim, a gente começou a caminhar junto, não relacionado à música, mas a comunhão mesmo. E aí passou um período, ela entrou em contato comigo para poder, me convidando para tocar para ela, teclado. E eu nunca toquei para ninguém, eu toco para mim, então eu sei tocar para mim, não sei tocar para os outros. Então, na verdade, tocar para ela foi uma escola violenta de discipulado, de convicção, porque a pastora Ludmilla é uma pessoa muito convicta, Esne. Ela sabe o que ela quer, ela é muito, muito gente, ela é muito humana, ela não tem vergonha de expor os erros, de mostrar quem ela é realmente. E isso tudo me chamou a atenção. Então, passou-se o tempo, passamos por muitas transições aqui na igreja, que já tem 6 anos no ministério, e ela oficialmente, a gente oficializou realmente, eu falei assim: hoje você realmente é quem precisa realmente estar me cobrindo. Deus já tinha falado com ela a respeito disso também, e hoje a gente caminha junto. Então hoje ela é minha paternidade na fé. Que bacana. A pastora Ludmilla Feber é uma inspiração para a nossa fé. Ela tem uma garra muito grande, né? A gente vê Uhum, ela uhum. momento, né, momento de enfermidade e a fé que ela tem inspira, né, qualquer um, assim. Ela me parece ser uma pessoa, assim, bem centrada em Deus, Ela né, é, uma pessoa é.
convicta de quem ela é em Deus, né? É bonito isso de ver. Uma das coisas que me chamou a atenção no posicionamento dela foi no período do câncer, porque quando, em 2018, eu descobri que eu estava com câncer em janeiro. E eu já estava tocando com ela. Então foi o período que eu parei de tocar literalmente. Então eu descobri o câncer em 2018 e ela, acho que em meados de abril, maio, por aí. Então, assim, ela sabendo já que ela estava passando por esse processo, ela não tinha me falado ainda, e ela me encorajando a permanecer firme com a palavra. E eu lembro que eu liguei para ela chorando e falei assim: meu Deus, se eu precisar fazer quimioterapia, se meu cabelo cair, como que vai ser? Meu Deus do céu! E aí ela falou assim: ainda que seus cabelos caiam, ainda que sua vida esteja se esvaindo pelos dedos, ainda que você sinta que você está atravessando o vale da sombra da morte, não largue a palavra. Meu Deus. Não abandone a palavra. Então, eu olhar para ela hoje e ver o comportamento, porque, gente, diagnosticamente falando, humanamente falando, medicinalmente falando, não era para ela estar mais aqui. Não mesmo. Não. Mas ela está sendo de fato sustentada pela palavra. Então, o que ela, vou dizer isso para vocês, o que ela fala e o que ela canta não é uma simples composição. Ela expõe a vida dela ali. Então, o deserto de fato vale ouro para quem tem vida de propósito. Então eu tenho aprendido isso, Wesley. Pode vir o que for. Amém. Ou eu confio, ou eu não confio. Ou eu tenho um posicionamento de fé como a palavra diz, ou então eu vou minguar diante de qualquer circunstância. Então eu não posso menosprezar e desonrar a unção que está sendo derramada sobre minha vida, porque é uma unção de ousadia, uma unção de fé, uma unção de intrepidez, de autoridade, de perseverança, de resiliência, de tudo que você imaginar. Eu tenho as minhas guerras, mas eu não posso desonrar as sementes que estão sendo lançadas na minha vida. Então, andar com Ludmilla foi um presente que Deus me deu, não pela Ludmilla famosa, mas por ela ser quem ela é em Deus. Eu me submeti. E por isso que eu estou avançando. Que coisa linda mesmo, Rafa. E hoje você tá bem de saúde? Como é que você tá? Tô. Alguns contra-ataques apareceram nesses últimos dias. 2016, se eu não me engano, eu tive uma paralisia facial que, né, acometeu um pouco assim por causa de estresse e tal. Eu tentando ser Deus na vida dos outros. Ai, meu pai. Aí deu estresse geral e já uns 3, 4 dias, é a primeira vez que eu tô falando isso abertamente, tá? Eu não falei isso pra ninguém, assim, publicamente falando. Eu falei pra algumas pessoas, mas começaram, isso vai servir até de edificação para os irmãos, mas começaram a aparecer algumas dores no local onde surgiu o primeiro câncer. E eu comecei a sentir dor, alguma queimação, e aí a dor passou já para o outro lado, porque eu tive eu tive câncer no testículo esquerdo. E as dores foram se intensificando esses dias, né? Aí começou a aparecer uma ferida, e pá, e isso começou a me trazer um certo temor, medo, na verdade. E só que eu não estou passando por essa situação desavisado. Sim. A palavra diz lá em 1 Pedro capítulo 4 que não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, Meu Deus. como se algo de anormal estivesse acontecendo. Então, se eu decidir carregar uma palavra de Deus, eu vou ser perseguido por causa dessa palavra. É inevitável, não tem para onde fugir. E anteontem, Jesus, eu conversando com a pastora Ludmilla e ela falou bem assim, eu contando para ela isso, né, sentindo umas dores, e ela falou: contra-ataque do inimigo, seta do inimigo, se preocupa não, continua orando e agradecendo a Deus que já está tudo feito. Amém. Então, isso me encoraja. Então, eu olhei hoje mesmo pela manhã, eu senti algumas pontadas e eu olhei para o meu corpo e falei assim: enfermidade, você é ilegal no meu corpo. E o Amém. Senhor já levou sobre si, Ele não vai levar, Ele já levou.
Então, Glória a meu Deus. comportamento aqui é de fé. Eu não vou me submeter a esse caos. A dor sumiu. Glória a Deus, Rafa. Pronto. Meu Deus. A gente tem que aprender a resistir com a palavra. É esse o meu encargo, entendeu, Yesni? O que o Senhor tem me ensinado é isso. Incentiva a igreja a viver dependente da palavra, a guerrear com a palavra. Não adianta você ir para a igreja todo santo dia, mas se você não crê na palavra, se essa palavra não for uma verdade na sua vida. Então, por que aparece essa circunstância? Por que aparecem essas coisas para a gente? Para que a palavra seja expurgada de nós e a gente pratique. Então, por que apareceu essa dor no meu corpo? Para que a palavra seja manifeste e a minha fé seja exercitada e produza perseverança em mim. Amém. Então, eu quero ser um experimento, então vamos que vamos. Mas é isso, Eze. Glória a Deus, Rafa. Meu Deus. Isso edifica demais a nossa fé. Minha mãe passou por um câncer agora, recentemente, Uhum. em 79 anos. Nunca teve enfermidade nenhuma, não tem pressão alta, não tem diabetes, não teve nada. E aí teve um câncer o ano passado, no intestino, né? Um câncer no reto e tal. Pensa numa Uau! velhinha abençoada, 79 anos, 28 sessões de radioterapia com quimio. Não caiu um fio de cabelo, a mulher não teve reação adversa. Eita Jesus! Oh, eu falo, eu me arrepio, porque eu falava, Senhor, quando eu soube do diagnóstico dela, eu estava em missão, no sertão. E aí as notícias iam chegando, né? Olha, a mãe tá assim, a mãe tá assado, e descobriram aqui, descobriram lá, e eu não tinha como vir embora, e Deus falava no meu coração, Meu eu tô Deus! aqui, eu tô lá. E aí eu entrava, cada casa que eu entrava, que a gente começou a visitar as casas nas aldeias e fazer um louvor dentro das casas. E aí, conforme eu saía de uma casa, eu recebia uma mensagem, descobriram uma trombose agora. Aí eu entrava na outra casa e cantava quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu Praticamente Jó. só cantava essa música, eu falei, meu Deus. Eu falei, mas eu vou crer que o mesmo Deus que está aqui, ele está lá. Que não adianta eu estar lá, porque não sou eu quem vou fazer, mas é o Deus da palavra quem é fiel para fazer. Aleluia, aleluia. E minha mãe foi firme nas 28 sessões, uma atrás da outra. Era numa cidade vizinha, a cidade de Santos, fica mais ou menos 1 hora daqui. Uhum. Saímos 4 horas da manhã, ela e meu pai tem 80 anos também, porque só podia um acompanhante, e às vezes eu não podia estar indo todos os dias, e ela fez essa sessão. Se eu te disser que ela teve um mal-estar umas 2 vezes, foi muito. De resto, a mulher estava fazendo sessão, chegava em casa, ia cuidar dos patos, ia cuidar das galinhas, ia cuidar dos cachorros, Meu fazendo a Deus! comida dela, firme, e Deus, né, assim, então proveu a cura para minha mãe, para a glória do nome dele, né? A gente descobriu agora no começo do ano que depois de todas essas sessões o câncer sumiu e agora fica só Uau! no processo, né? Meu Graças a Deus. Deus! Amém, amém, Sim, sabe? É só... E foi tão interessante que amém. quando a gente foi fazer que ela foi fazer os exames, eu ficou para sair o resultado durante acho que eu saí quase depois de um mês, porque é rede pública, né? É difícil, né? E Sim. eu sonhei que a médica dela pegava os papéis, assim, os exames, e sorria e falava, a senhora não tem nada. E eu peguei aquilo no sonho para mim, eu falei, minha mãe não tem nada. E aí a gente foi, antes da quarentena agora, de parar tudo, antes até mesmo de eu viajar para o sertão de novo, minha mãe teve um sangramento. E aí eu fiquei preocupada. Eu falei, não, mãe, vamos voltar lá para a gente ver esse sangramento, ver se o exame está pronto. E o exame estava pronto, Rafa. Minha mãe não passou com a médica dela, ela passou com uma outra do pronto-socorro que estava lá, que é o pronto-socorro oncológico. E aí a médica olhou e falou assim, não, a senhora não tem nada. Esse sangramento é porque fica sensível à área, né? Como não tirou, ainda fica aquela pelinha sensível e sangra, porque está bem no canal do reto, né? Uhum. Mas não tem mais nada aqui. Tá tudo limpinho por dentro, fígado, baço, tarará, tarará, não Aleluia. tem absolutamente nada. Eu falei, Jesus do céu, é bom. E ela tá Aleluia. aí, louvando o Senhor, firme, né? Aguardando agora o término da quarentena para poder voltar. Tem um acompanhamento, né, que faz. Uhum. Mas Deus, ele é fiel, né? Eu É fico feliz. tremendo. Por isso que eu, tipo assim, foi ontem que eu disse isso.
que parece que eu sou um masoquista gospel, porque eu nunca senti tanto prazer em sofrer pelo Evangelho. Abro um parêntese aqui, que não é Deus quem impõe isso em nós, mas é o fato de você carregar a palavra. Nós vamos ser o experimento da palavra. Então, esse negócio de você deixar que a fé seja provada para que seja produzida perseverança, e essa perseverança precisa ter ação completa, tem sido assim um lema na minha vida. E quando você entende o propósito, você não murmura. Porque eu poderia entrar na carne agora, ou ficar Sim. desesperado, porque, meu Deus do céu, porque o que não falta é a voz do diabo na sua mente, dizendo, vai voltar, você vai morrer, e a sua vida está acabada. E eu ouvi algo muito tempo atrás que desmistificou todas essas coisas do diabo na minha mente. O diabo é o pai da mentira, isso é fato. Então tudo que ele fala ao meu respeito é Mentira. mentira. Toda voz que me traz peso, angústia, tristeza e que quer me levar para a morte, porque a Bíblia fala que existe a tristeza gerada pelo espírito e a tristeza que é gerada pelo mundo, pronto, eu rejeito a voz do diabo. Então, eu ouço uns negócios desses, gente, me incentiva a continuar perseverando na fé. Você lá no sertão pregando, meu Deus do céu, perseverando, o coração com certeza, porque você é humana e você se sentiu. E de repente, vai fazer o quê? Aí você falou, o Deus, que é o mesmo Deus da palavra, tá fluindo lá. E eu não posso parar. Caraca, ó o versículo que vem na minha mente, que Deus me lembrou na época quando eu fui no oncologista. Um soldado em meio à guerra não se preocupa com as coisas da vida civil, mas Meu somente em Deus. como agradar aquele que o recrutou para a guerra. Nós estamos no meio de uma guerra, irmãos. Nós estamos no meio de uma guerra. E as nossas armas não são carnais, são espirituais. A gente precisa perseverar. Ninguém tem problema. Ninguém é seu problema. Ninguém é seu problema. Não atrele a culpa ou a responsabilidade para outra pessoa quando Deus está chamando você para se responsabilizar pela fé e pela medida que foi dada a você. Então, é isso. Estamos todo mundo aprendendo. Meu Deus, que coisa tremenda, né? A gente Posso, vai aprender. posso ministrar uma música aqui? É porque Ah, já ia pedir. eu vou tocar baixinho porque meu filho está dormindo. Tá bom. Peraí, que eu não... Cadê a pastora Josélia? Não tá aí? É Joélia. Noélia? Ela tá na casa da minha irmã. Ah, Que ela agora ela inventou de ser boleira. ô, Glória. Vai ficar En- gordinho agora. Enquanto eu tô emagrecendo. Não, tô emagrecendo, em nome disso. Aleluia. Eu quero cantar a música de uma amiga que você conhece também, da Raquel Emerick. Ah, sim. E eu queria deixar essa canção também pro Van, que foi um filho na fé que Deus me deu agora, recentemente, através das lives. E ele vai entender o que eu quero dizer. Amém. Que nós não somos, irmãos, o que nós sentimos. Nós não somos o que vemos, nós somos o que cremos. Amém. Por isso que quando você sabe quem você é na palavra, você aprende a se posicionar em fé. Então não ouça as mentiras do diabo. Seja quem Deus quer que você seja. Tem uma canção da Fernanda Brum, antes de cantar essa, que ela fala assim, ó. Peraí. Quando o fogo se vai, só fica o cansaço, só restam as cinzas, só fica o luto. Quando o fogo se vai, há uma confusão na minha adoração, minha energia se esvai. Aí ela diz: e o mundo fica
órfão do que eu deveria ser, mas não fui. Me torno o que Deus jamais pensou de mim. Mas para que acenda o fogo, então gritarei, do azeite do Espírito me encherei. Desse combustível não pode faltar, pois me faz avançar. E a canção da Raquel é essa aqui. E eu ofereço para você também, Eise. E para todos. Tá ouvindo o piano aí, gente? Dá para ouvir o piano aí? Dá para ouvir. Eu não sou as coisas que eu vivi. Eu não sou as coisas que eu ouvi. Eu não sou aquilo que as minhas cicatrizes me lembram que um dia eu vivi. Eu não sou um mistério. Eu não sou uma raça ou uma cor, mas eu sou aquilo que o Abba Pai diz em sua palavra. É isso sim que eu sou, nova criatura, nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, nova criatura, nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Senhor, oh Deus, abra o nosso entendimento para a gente compreender a Tua palavra, Jesus, nessa noite, Pai. Eu te agradeço pela vida da Esne, Senhor, pelo que o Senhor tem gerado na vida dela nesses tantos anos que nós ficamos sem nos ver. Mas isso prova que toda aliança, Pai, que é gerada no Espírito, ela permanece. E eu te agradeço pelos processos que ela tem vivido, Pai. Só o Senhor sabe. A minha oração, a minha intercessão, Pai, é que o Senhor pegue tudo aquilo que o inferno, de alguma forma, tentou levantar contra o ministério e a chamada de Esne. E o Senhor faça com que coopere para o bem da tua filha, Pai. Eu te agradeço pelos recursos, eu te agradeço pelo chamado, eu te agradeço pelas medidas. Eu te agradeço porque o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, a respeito da Esne, o Senhor é o pastor dela. E ela não tem falta de nada, Pai. Ela não tem falta de nada, porque Esne habita em lugares de justiça. Ela habita em lugares de paz. É um direito dela como filha. Eu digo em nome de Jesus, toda ansiedade, toda angústia proposta pelo inferno, eu digo rechaçado agora, anulado em nome de Jesus. Eu digo a paz que excede todo entendimento, em meio ao caos, em meio a tudo sobre a vida dela, Pai. Obrigado porque o Senhor não é como os homens, que não se compadecem das fraquezas de Esne, nem das minhas fraquezas. Mas o Senhor é o grande sumo sacerdote, que adentrou os céus e nos dá graça e misericórdia no tempo da necessidade, Pai. Obrigado porque nós somos o que a Tua palavra diz. Nós somos o que a Tua palavra diz. Nós amamos a Tua palavra e já está tudo feito. Nós te adoramos e bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus.
nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Rodebasoye, rekedebalaye, derebacho yesuye, irebalabalaye. Soberano, Deus eterno, erguemos nossas mãos em adoração a Ti, levantamos um trono de louvores, amado e fiel, Tu és o Pai da eternidade, aquele que governa o universo. Majestade santa, majestade santa, dizemos: Santo, Santo Tu és, Santo Tu és, digno, digno Tu és, digno Tu és, poderoso, poderoso Tu és, poderoso Tu és, Santo, Santo Tu és. Amém, Esne. Glória a Aleluia, Deus. aleluia. Beijo, Cida. Glória a Deus, Rafa, pela sua vida, por esse momento Amém. aqui com a gente. Meu Deus. Eu que Como é agradeço. bom falar das coisas do Senhor, como é bom ouvir, né, os louvores entoados de coração, de alma para o Senhor. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Que a gente não venha perder o contato mais, né? Que a gente Amém. continue aí Amém. falando e orando uns pelos outros. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Como você está? Opa, travou. Como você está? Travou. Tá ouvindo agora? Oi, Agora eu tô. ei. Como você está? Travando, travando. Gente, tá travando na Seria interessante internet? você, quando começa a travar assim, o convidado ele sai e entra de novo. Pera aí rapidinho então, vamos entrar de novo. Pera aí. Isso, agora entra de novo. Chega no final, começa a travar tudo. Pode entrar de novo.
Gente, a câmera Vamos ver aqui. deu uma acelerada. É a minha internet? Tá entrando, tá rodando tudo aqui. Jesus amado. E agora, melhorou? Vamos aguardar. Pronto? E- Melhorou. e- melhorou? Ai, Jesus amado. Pronto. O que eu perguntei é como você está. Como eu tô? Eu tô Isso. bem, graças a Deus. E eu passei por um processo, né? O que você ministrou aí nesse momento, enquanto louvava a Deus, foi um processo bem doloroso na minha vida ministerial. Eu passei por um momento que eu achei que eu não fosse conseguir continuar, mas o Senhor em todo tempo me sustentou e, né, me ensinou que no deserto é lugar de valente, né? Que Ele dá as maiores provas aos seus melhores soldados. Então, continuei firme, né? Mesmo que o vento balançava, o sol queimava no lombo, mas eu entendi que quem me escolheu foi o Senhor Eita, e Jesus. continuei firme e continuo grudada nele até chegar na glória. Amém. Minha oração por você, Esne, é que você continue sendo canal de bênção e que você seja sempre essa mulher ousada e intrépida dentro do chamado, porque mesmo que a gente se conheça, se encontrou pelo menos só por um período, mas essa aliança permaneceu. Uma coisa que me chamou a atenção é a garra que você tem e a sede que você tem cumprir o propósito que Deus tem por você, para você, né? Então, isso me encoraja a continuar perseverando também. Então, continue sendo espelho, continue sendo resiliente, alguém que passa por processos de dores que só você sabe, Deus sabe, mas que você sai de cada uma delas aprovada. Você aprendeu, como eu também estou aprendendo, na verdade, a extrair ouro do deserto, né? Então eu queria, não sei se vai continuar aqui ou eu posso orar por você. Eu já vou também me despedir aqui, porque o Instagram, ele, daqui a pouco ele dá 10, 9, 8, 7, 6 e manda todo mundo embora, né? Mas eu vou me despedir também. Agradeço de coração, Rafa, Eu que pelas tuas agradeço. palavras. Eu que Agradeço de agradeço. coração. Continue aí, orando, né? Vou continuar orando por vocês. Dá um beijão aí na esposa, no filhinho Amém. também. É uma gracinha. Aí eu vejo as fotos, eu falo, olha só, o Rafaelzinho Amém. aí. Né? Que A Deus família. abençoe vocês. Amém. Que a gente continue aí, né, sintonizados aí no céu, né, que é para lá que a Amém. gente vai, que pretende ir, levar muita gente, e que o Senhor possa Amém. continuar te abençoando, te dando força, te cobrindo de saúde, de Amém. vigor, né, Amém. a cada dia te fortalecendo mais na presença dele, tá bom, Rafa? Amém. Obrigada de Amém. coração Amo por você você. estar aqui com a gente, você não sabe quanto você foi resposta de Deus na minha vida. Amém. 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 Conte comigo sempre, tá? Amo você. Eu também. Beijo. Fica com Deus. Pessoal, Deus Valeu. abençoe todo mundo. Amanhã a gente vai estar aqui com a missionária Fabi Silva, lá da Lagoinha. Participe conosco em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um e dê uma noite de paz e tranquilidade. Até amanhã. Beijo no coração. Beijo, Rafa. Amo Amém. você. Beijo também.